Já pôr o carregador já a postos. Alô, boa noite a todos os meus seguidores. Antes de mais, eu peço desculpa, esta live era para decorrer na minha página pessoal, na minha página pessoal não, peço desculpa, na minha página profissional dos Anjos de Evolução, mas não foi possível, então vai ser transmitida aqui na minha página pessoal, está tudo certo. Nós vamos ter aqui uma conversa informal connosco, que somos uns apaixonados pelas constelações familiares, e vamos falar aqui um bocadinho sobre aquilo que está na moda, a série O Novo Eu. E como tem havido bastantes partilhas sobre a série dentro de alguns grupos onde nós estamos inseridos, então tivemos esta ideia de falarmos um bocadinho sobre a série. Então, quem é que quer começar? Toda a gente viu a série, não é? Sim. Muito bem. Os vossos nomes estão a aparecer. Eu vi a série numa noite. Os episódios todos. A ver o primeiro e ter vontade de não parar, né, Alexandra? É. Eu vi 3 e depois vi os outros no dia a seguir. E já repeti. Pronto, eu ainda não, mas tenho vontade de repetir novamente e já divulguei diversas vezes por colegas, por amigos que também não percebem muito bem o que é que se trata isto das constelações, também para perceberem um pouco o que é feito e que tipo de trabalho é feito. E a série explica muito, muito bem. É feito com tanto carinho, com tanto amor pelo tema e pelo aquilo que se trata ali. E basicamente é um bocadinho daquilo que nós também experienciamos quando estamos nas constelações. A descoberta, o verificar que determinadas coisas que nós achamos que não fazem sentido e que fazem todo o sentido. Não tem a ver com culpas, não tem a ver com nada, tem a ver com coisas que nós trazemos e que nem sequer às vezes temos conhecimento, mas que ancestralmente está vincado no nosso ADN. E acho que a série... Qual foi aquilo que mais vos marcou dos temas todos que foram abordados da série, das situações? Qual é que foi aquilo que vocês... isto tocou-me? Recordam-se de algum tema em particular? Dela, da Ada, uma das personagens, essencialmente foi aquela situação do ex-namorado dela, que o constelador diz que ele teve, tendo ele uma filha que tinha conhecimento, e duas pessoas levantam-se e o constelador diz que ele teria dois filhos. Brutal. E depois ela acaba por dizer mais tarde que efetivamente estava grávida dele e que abortou quando soube que ela tinha traído. O formador aponta na direção de uma pessoa e levantam-se duas. Exatamente. Foram bastante jovens, foi uma cena brutal essa, Andréia. Não sei se o Miguel concorda. Sim. Eu confesso que marcou bastante. Aliás, houve ali várias que eu gostei bastante. Uma delas foi aquela rapariga que tinha medo da água e que depois veio descobrir a situação da avó. Exatamente. E depois outra coisa que marcou bastante foi o exemplo da Oliveira. Eu achei aquilo bastante interessante quando ele calhou e falou muito na parte da Oliveira, da forma como aquilo estava e representava a família. Achei aquilo acho que representa muito bem. E é uma das coisas que eu às vezes faço com os meus alunos, é pedir-lhes para trazer uma planta que represente o sistema. Miguel, e tu? Qual foi aquele que mais marcou na série? Pelo menos 3 coisas.
pelo menos. Acho que as duas personagens com quem eu senti mais afinidade foi a Ada e a outra rapariga que não me lembro o nome, ela tinha um filho que o marido essa loirinha. A loirinha. Mais do que da personagem que tinha que, para dizer a verdade, porque essas duas mulheres estavam relacionadas com, tinha a ver com relações com quem elas relações que elas mantinham com outros homens, e não sei, que pareceu bastante forte como elas sentiam aquela sentiam impelidas ou compelidas a repetir uma espécie de padrão, e mesmo a Ada com o ex-namorado parecia que aquilo estava sempre a repetir, depois descobria novamente que ele, ou ela desconfiava que ele o traía e afinal ela estava enganada, ou então quando ela confiava ele afinal estaria mesmo a trair, até porque foi assim que a série acabou. Que aquela relação, para muitas pessoas aquilo é considerado como uma relação kármica, que é engraçado. Muitas pessoas dizem, não, associamos. Mas olha só o emaranhado sistémico que vem lá de trás e que volta e meia se está ali a manifestar. Sim, e depois foi outra coisa que, apesar de eu já ter experimentado aquela dose de constelações, nesta série deu-me aquela visão de como as pessoas podem ter acesso a coisas que elas não têm conhecimento na família. Porque, pelo menos daquilo que eu conhecia das constelações, aquilo que eu vi na série é como se eles descobrissem ou alguém... como é que se diz? Desculpem, duas linhas na minha... Eles acedem ao campo morfogenético ou o campo espiritual e acedem à informação que está guardada. Exatamente. Informação essa que nós também podíamos aceder. Só que as nossas crenças limitam-nos tanto, o nosso ego limita-nos tanto, que é-nos muito difícil quase nós nos autoconstelarmos. Então, por isso é que nós temos os participantes, o campo, alguém que entra no nosso campo e vai buscar. Porquê? Porque não tem uma ligação, entre aspas, direta. Então, como está isento, vai conseguir aceder a toda a informação para nos trazer. Ou seja, acede-nos à informação, traz, partilha, há um movimento da alma e todos nós. Por isso é que as constelações têm isto que é de mágico. Nós, quando eu não tenho nada para me constelar a mim, eu coloco o meu campo, o meu corpo, para poder descobrir algo de outras pessoas. E claro que nós acabamos sempre por estarmos todos ligados uns aos outros, por isso acabamos sempre por fazer aqui algum trabalho de alguma forma, porque na realidade nós estamos todos ligados. O que é que mais vos surpreendeu na série? Para mim foi mesmo a parte final, relativamente à mãe da personagem que tinha cancro. Também foi uma personagem que eu me identifiquei bastante, porque havia ali uma relação tóxica com a mãe. muito apegada, a mãe fez aquela fita toda com o namorado quando descobriu. A minha mãe não faria tal coisa, eu sei, mas existe ali uma ligação entre elas, uma coisa muito, muito forte, e depois no final, de certa forma, acabamos por perceber porque é que aquela mãe acaba por proteger tanto aquela filha e estar tão em cima dela, porque efetivamente aquela filha acaba por guardar uma mágoa de alguém que nem sequer pertencia ao seu verdadeiro sistema familiar. E a doença desenvolve-se por causa daquela mágoa, não é? E depois no final tem aquela reviravolta que deixa-me com vontade de ver mais e agora perceber o que é que vai surgir mais dali. Sim, a série de certeza que vai haver uma continuação. O que eu mais gostei foi o impacto. Nós achamos que ainda poucas pessoas sabem o que é que são constelações familiares, ainda pouca gente sabe. E a série está um boom, toda a gente fala sobre as personagens, toda a gente está a falar. E ou nós estamos já neste campo e para nós é uma coisa normal, mas até pessoas que, por exemplo, esta semana fui muito contactada para novas sessões de pessoas que disseram, olha, eu nunca fiz uma constelação familiar na minha vida, gostava de marcar,
online, e online não tem nada a ver, o individual não tem nada a ver com o campo. Ali, para mim, aquilo é que são constelações familiares, é o campo. De pessoas que disseram, olha, eu nunca vi nada disto, mas mandaram-me ver porque tenho problemas familiares e eu gostei tanto, achei aquilo tão uau, que quero fazer. E isso também é importante nós clarificarmos, porque apesar de a constelação com o boneco, a análise ser importantíssima, que é, e também dá para nós clarificarmos, a constelação pura e dura, aquela que é boa, mesmo boa, é aquela que é em campo, aquela que nós sentimos na pele, em que nós fazemos o que temos a fazer e que aliás, nem precisamos dizer nada, o próprio campo se mostra, se manifesta. Vocês todos já participaram em constelações familiares, presumo? Sim. E qual é que foi a vossa experiência? Querem partilhar? Sim, eu posso partilhar. Sim, segue, Miguel. Mas fazendo o link com uma coisa da série, que foi, apesar de já não sou muito experienciado em constelações, mas apesar de já ter experimentado, a série veio-me abrir ainda mais, veio retirar ainda mais camadas, em que eu realmente comecei a perceber como a minha vida até aqui, eu acho que tenho andado a ser comandado por todos os padrões lá atrás, e por coisas que eu agora começo a descobrir e começo a perguntar e começo a querer saber. Pronto. Olha, aqui estão a dizer que a tua constelação foi muito calminha. Há aqui alguém que participou na tua constelação e diz que foi muito calminha. O que eu noto nas constelações é que é trabalhado no campo aquilo que o participante está preparado para trabalhar e aquilo que o participante está preparado para receber. Porque muitas vezes estamos lá só, vou aqui testar, e se calhar a pessoa ainda não está muito preparada para aquela imensidão. Aquela imensidão, exatamente. Outra coisa é os temas que nós levamos para a constelação. Porque muitas vezes nós levamos um tema que nunca tem nada a ver. Tipo, é uma coisa tipo tão... Ok, e o campo diz, está bem, é isso, tu queres saber, mas olha, não é nada disto, tu devias trabalhar. Também é interessante ver como é que o campo se manifesta. Continua, Miguel. Agora, sobre a minha experiência relativamente às constelações, eu acho que as que mais me tocaram não foi aquilo que eu levei ao campo que eu queria tratar, mas as que nas quais eu fui participante. Essas me tocaram bastante, o que é irónico. O que me leva a pensar que se calhar aquilo que eu levei ao campo não era o mais importante a trabalhar. Eu tenho outras coisas mais importantes para trabalhar. Sim. Eu acho que nós temos sempre coisas para trabalhar. A questão é que quando nós vamos ao campo por outra pessoa, libertamos não só, deixamos manifestar o campo de acordo com o tema daquela pessoa, mas também acabamos por nós próprios sentir na pele e também manifestar certas coisas e libertar certas coisas que são nossas, porque às vezes há determinadas coisas que são mesmo padrão, há determinadas emoções, determinadas situações que muitas famílias têm e, portanto, por vezes nós acabamos por trazer ao campo manifestar aquilo que aquela pessoa precisa trabalhar, mas também nós próprios acabamos também por trabalhar um pouco aquilo que nós próprios precisamos trabalhar em nós. E eu sei que é um pouco redundante, mas por vezes é aquilo que eu sinto, porque já temas que se calhar não tinham nada a ver comigo e que fui chamada ao campo e que depois, entretanto, mexeram comigo e que me fizeram cair algumas fichas e também fazer o meu autoprocesso através de temas de outras pessoas. Portanto, eu acho que o campo, mais de qualquer outra coisa também, é uma interajuda, porque acabamos todos por nos ajudar a nós próprios e aos outros. Aquilo acaba por ser uma cadeia em que todos nos ajudamos, autoajudamos e ajudamos uns aos outros por causa disso mesmo, porque estamos a trabalhar neles, na situação que trazem ali e em nós próprios. Portanto, é a minha perspectiva em relação às constelações.
Temos aqui um comentário da Ana Lúcia, que já foi nossa aluna e já é facilitadora de constelação, que diz assim: na constelação é rasgado o véu da ilusão, o ego é desmanchado e tudo fica nu tal como é. Por isso o grau de clareza é enorme e realmente é transformador. Eu digo muitas vezes que aquilo que realmente teve impacto na minha vida foi fazer o trabalho com constelações e lado de sombra. Por muita coisa que eu já tenha feito, por muitos cursos, deram-me bagagem, sim. Aliás, nós tivemos até há pouco tempo esta conversa no nosso grupo privado. Deram-me bagagem, mas, aliás, foi nas constelações que eu vi o tamanho de ego que tinha. Tive muitas vezes que carregar muitos garrafões de água, e quem já fez constelações sabe, o garrafão de água, um peso, é o carregar pesos que não são nossos. Mas eu nas constelações eu ganhei essa clareza, que não era as coisas como eu queria, da minha forma, como eu achava, mas era como era. E às vezes isto não é fácil. Realmente retira-nos o ego. E eu acho que é esta parte que é mais difícil, é nós pintarmos a história daquilo que nós achávamos ou queríamos que fosse assim e ali ser demonstrado outra coisa. E a parte engraçada, pelo menos eu falo na minha experiência pessoal, numa constelação foi descoberto um segredo de família que nunca me tinha passado pela minha cabeça em 30 anos. E foi engraçado porque depois eu entrei num rol de procurar respostas e na altura procurei todo o tipo de adivinhações, o ocultismo, etc. E nunca me deram respostas. E foi numa constelação que eu descobri o segredo. Depois, noutra constelação, eu fui tipo, mas porquê que eu não consigo descobrir a vitimização? E a pessoa só me disse assim com uma clareza: só vais conseguir descobrir no dia que tu honrares o teu nome. O nome materno que estava em falta, o Barros. E foi engraçado como é que eu fiz só este movimento. Eu coloquei no meu Facebook, Andreia Barros Mascarenhas, e passado um mês, houve alguém que entrou em contacto comigo por esta rede. E aí houve todo um movimento que foi descobrir toda uma história que estava guardada. Então, eu sou a prova viva das constelações familiares. Em primeira mão eu digo sempre que sim, é possível descobrir segredos, que sim, é possível haver uma rendição. No entanto, e nós também falámos há pouco tempo no nosso grupo pessoal, não foi só ir para o campo e descobrir o que é que ali estava. Teve que haver um trabalho. E esse trabalho foi ter que ir falar com os meus pais. E às vezes é esta parte que às vezes os participantes não fazem. Vamos só à constelação e esperamos que o movimento aconteça e que tudo aconteça. Depois não acompanhamos a maturidade. Quer dizer assim, ok, o campo mostrou-me que se calhar aquele pai também foi vítima, que se calhar aquele pai também tinha amor para dar, mas depois chegarmos a casa e irmos falar com aquele pai, se calhar muitas vezes nós não conseguimos. Então depois acabamos por nos viciar também na constelação, porque aquilo é maravilhoso, é verdade, mas depois acabamos por não finalizar o processo, o percurso. Manuela, queres partilhar contigo, por favor? Sim, ia partilhar uma coisa. Gostei muito a forma subtil como aquele formador interage com quem o procura, e a revelação que é feita no final à médica, que ela fica quando ele diz que também ele era médico. Essa parte foi assim, mesmo ali, a cereja no topo do bolo. Dela que lá na coisa da ciência, o cientificamente comprovado, e depois render-se, mas a forma como ele leva, como ele conduz os processos. E outra cena também, o dia que se chega um deles, uma das personagens, chega aflitíssima, tinha que constelar, ele diz, tu não, senta-te. Vais lembrar alguém. Fez-me lembrar alguém. Não sei quem é que costuma fazer isso. Sandra. Não sei quem é que costuma fazer isso. Às vezes é muito importante, ainda bem que tocaste nesse ponto. Eu, por acaso, quando terminei a série, chorei baba e ranho, e eu disse logo, eu um dia quando for grande quer ser como este senhor, quer ter aquele espaço e quer ser como este senhor, porque realmente ele tem já uma delicadeza e uma subtileza em gerir aquilo. E realmente dizermos que não a uma constelação também é fazer a outra pessoa crescer.
e às vezes não é fácil. Porque nós também temos aqui o nosso ego de nós também queremos ser amados, muitas vezes, também queremos ser vistos, mas depois há aquela coisa em que nós olhamos para aquele tema e dizemos, não, caramba, isto é do ego, isto é mais do mesmo, isto é andarmos ali, principalmente para quem faz sempre constelações atrás de constelações. Às vezes é preciso nós termos aqui um grande centramento e ver mais além, seguir muito a nossa intuição. Eu sinto, e eu digo muitas vezes isto também aos meus alunos, que a constelação não são guiões. Nós temos ali uma parte que nós temos que entender, mas a constelação é totalmente intuitiva. E quanto menos eu coloco o ego do que é que eu acho que seria uma constelação bem-sucedida, mas deixo o campo falar, tudo acaba por fluir. Porque nós, como consteladores, o que é que nós adoramos? Que tudo termine bem, palminhas, mas muitas vezes não é. Muitas vezes a coisa não termina e às vezes este não é agora, não é o momento, é muito importante. Vocês da série, já recomendaram a série a muitas pessoas? O que é que já falaram das constelações? Partilhem lá um bocadinho. Não pode. Força. Diz, Miguela. Tu és o único homem, vá, nós damos-te destaque a ti. O que é que eu tenho andado a dizer às pessoas? Que nós andamos a viver padrões dos nossos pais, etc, etc, etc. E coisas que nós nem sequer sonhamos. Até porque eu comecei a ler o livro que eles falam na série e comecei a perceber que há coisas que, se calhar, nem são vivenciadas pelos nossos pais, são vivenciadas pelos nossos avós ou gerações anteriores, mas depois que emergem em nós, na nossa vida, sem nós percebermos realmente o que é que está a passar. O que é que está a passar. Sim. Daí, sim, já falei a várias pessoas, aliás, já fiz umas stories sobre o livro e mesmo sem aconselhar o livro, muitas pessoas vieram a reagir e dizer eu tenho que ler isso, realmente, eu tenho tanta coisa na minha família e tenho que começar a ler ou a ver tanto o livro como a série. Porque, não sei, está-me a fazer sentido. Mais do que às vezes nós procurarmos ferramentas que também são importantes, qualquer outra ferramenta terapêutica ou esotérica, comecei a perceber que há outras coisas que se calhar temos que ter mais atenção aqui nesta dimensão, não é? Porque nós estamos aqui ainda. E então essa questão da família faz-me sentido. Até pela minha experiêque agora é que parece que estou a acordar e a perceber oh meu Deus, eu estou a repetir isto tudo. E, como tinha dito, falta-me descobrir ainda tanta coisa. Eu estou no começo. Portanto, acho que é importante e tenho dito a várias pessoas, recomendo, não me ponho a dizer, não, isto é assim, tens que fazer assim, ou tens que ler, ou tens que ver, porque é exatamente assim. Não, aconselho, lança semente, mas realmente aquilo faz ali qualquer coisa na mente das pessoas que elas começam, realmente, isso faz sentido, ou sim, tenho uma cena com o meu pai, ou com a minha mãe, ou... Sabes que eu, enquanto terapeuta, durante muito tempo fiz sessões de marketing principalmente para pessoas ligadas à área do desenvolvimento pessoal e da terapia, e ainda antes de eu ser consteladora, eu fazia muito esta pergunta, que era como é que foi a tua educação, como é que tu vês o pai e a mãe? E é engraçado que muitas pessoas propunham-se a ajudar outras pessoas sem terem as raízes sólidas, sem ter a estrutura, sem honrar. É um bocadinho como eu ainda tenho estas feridas que vêm do pai e da mãe, mas eu quero ir para o mundo, sem ter a força do sistema, o que acaba por não ir, porque depois acabamos por vem uma tempestade e... Porque o que sustenta, de facto, são as nossas raízes. Nós temos aqui alguns comentários, aqui muito interessantes, só para partilhar aqui com vocês. A Karina diz, as constelações obrigam-nos a trabalhar o lado sombra, quando achamos que vamos curar os outros. O que eu estava a dizer é aquilo que está escondido nas nossas raízes, que vem por aí acima e que diz, olha, eu estou cá em baixo, mas está aqui, estou cá, olhem para mim. O Márcio diz, é a ferramenta e a terapia mais transformadora que eu conheci até agora. É verdade, Márcio. A Ana Lúcia diz que tudo começa e acaba na família. A Maria diz, a série é brutal, a primeira de muitas. Todos deveriam assistir para perceber o que é a terapia poderosa de constelação sistémica. E mesmo sem acreditar, porque não é material, é puramente intuição e energia.
Maria, o que é que tu tens a dizer mais sobre... Tu, neste caso, eu sei que tu até estás a aplicar mais até a terapia no teu trabalho, na área de educação, não é? Tu és professora. Ainda pouco. Vou falando com os miúdos, dando-lhes a entender algumas das informações da consciência sistémica, das leis sistémicas. Com a questão da lei da gravidade, explico-lhes às vezes, olha, não, acreditar ou não, tu acreditas ou não na lei da gravidade, o que é certo é que ela se manifesta, e tenho começado com os miúdos muito assim. Mas olha, ainda tinhas começado o assunto por outra questão, a questão das partilhas. Eu acabei de vir, fui fazer uma massagem terapêutica e acabei de partilhar, já tinha partilhado no grupo, que a pessoa que me dá massagem é também professora de yoga, tinha partilhado no grupo do yoga, com as indicações para elas verem, para assistirem, que aquilo seria bem interessante. E hoje reforcei a ideia junto dela, a tal divulgação que nós todos fazemos, para ela ver, e depois estive a falar um bocadinho sobre a questão da família, porque ela está com um primo do meu ex. E disse, olha, a família, neste caso o nome da família, está a ir para um términos, porque são maioritariamente, eram 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres, acho que é uma coisa assim. E aqueles que são a linha masculina ou não têm filhos, ou os filhos estão longe, porque estão aí as mulheres. E está aqui uma coisa, e a própria rapariga, ela está numa situação que ela não consegue ter filhos, e ela diz, por culpa minha ele ainda não tem, e eu disse, não é culpa tua, alguma conjectura está aí, depois é que lhe expliquei isso, a família desta parte está em morte, e muito interessante, eu tenho estado a perceber mais agora disto. Eu fui visitar, olha, foi nos dias que a Paula esteve cá, fomos em Castro Marim, está uma exposição sobre a história da vila de Castro Marim, que tem muito a ver com templários, como tu sabes, e tem lá, na exposição tem lá 2 árvores genealógicas, e eu achei aquilo, reparámos, estavam ali árvores genealógicas, depois começámos a ver com olhos de ver. Uma delas é enorme, mas resume-se depois em baixo, fica numa pessoa. A outra é mais pequenina, 5 gerações, mas no fim uma pessoa. E eu começo a observar mais pormenorizadamente. Espera aí, isso aqui passou-se alguma coisa. E quando vamos ver pormenorizadamente, percebemos que o nome segue. Nesta mais pequenina, então, o nome segue do senhor conhecido, segue sempre igual, desde o início até ao fim. E a parte feminina é sempre escolhida. Ok. Percebes? Não há reconhecimento ali da parte feminina. Na outra árvore genealógica, ela tem mais ramos, tem mais partes, e há momentos em que a linha segue, o nome perde-se, depois o nome recupera-se do lado feminino, depois volta-se a perder. E o resultado acaba por ser o mesmo. Morte da família. Esta exclusão. A parte engraçada de quem trabalha este movimento sistémico, mais até do que fazer constelações, é depois também começar a fazer a sua própria árvore, começar a entender o que é que está por trás. Há uma ferramenta muito boa para quem quer procurar, que é a Torre do Tombo, que é o Arquivo Nacional, para quem procura saber mais coisas, mas a própria pessoa começar a criar a árvore, quando é que nasceu, quando é que morreu de quê, estas pessoas que aqui estão, os homens morreram mais cedo, morreram mais tarde, morreram de quê? As mulheres, que tipo de profissões? E isto é brutal, nós vemos as coincidências que existem e vemos, uau, tipo, a bisavó fazia isto e teve isto e nasceu tipo no mesmo mês que eu. É uma coisa incrível, porque o campo de trabalhar a família é tão grande, há tanta coisa para ser feito, que é um mundo. Mas depois nós aí começamos eu, pelo menos eu falo por mim, acho que começamos a ganhar uma paz, porque achamos que não temos um problema, não temos uma crença limitante, começamos a dizer assim, não, faz parte de mim, é isto, é meu, faz parte do meu sistema. E eu acho que é quando nós entramos, isto é a minha visão, atenção, eu acho que é quando nós entramos no modo de aceitação da nossa história que a mudança começa a acontecer.
Porque até lá nós dizemos assim, não, existe uma crença, existe um padrão, existe isto, existe aquilo, mas depois parece que nós fazemos uma série de técnicas e aquilo volta sempre tudo ao mesmo. E eu acho que quando nós dizemos assim, realmente sim, isto faz parte do sistema, isto é a linguagem de amor da minha família, isto é a forma de eles estarem, isto é a forma de reagirem. Eu acho que nós entramos num período de fazermos isto. Ok, afinal eu não tenho problema, está aqui. Eu acho que já começamos a não mudar as coisas pela resistência, mas já com uma aceitação diferente. Eu, pelo menos, foi isto que eu senti quando finalizei, entre aspas, o meu processo de constelação familiar, que foi a conversa final que tive com os meus pais. E eu lembro-me de estar a regressar de comboio e de lembrar-me de vir isto. Andreia, aceita. Foi exatamente isto. Aceita. É isto que nós temos. E aquilo trouxe-me paz. Que eu acho que é isto que a maioria das pessoas neste momento procura. Paz. Paz do porquê. Paz de entender, clarificar. Mas depois ter essa paz. Bem, nós já estamos com 31 minutos desta mini conversa que nós nos propusemos falar. E eu estou a adorar. Acho que vamos ter que fazer isto mais vezes. Não sei porquê. Estou a gostar. O que é que têm a dizer, meninos, para nós encerrarmos então a nossa live? Querem partilhar mais alguma coisa? Sobre isso que estavas a dizer, Andreia. Eu de ontem para hoje tive precisamente uma clareza que me chegou, porque eu tenho trabalhado, penso eu que bastante, mas temos sempre o que descobrir, e muitas vezes vamos trabalhar, ou vamos fazer mais uma formação, vamos fazer mais isto, mais aquilo, mas como ainda não estamos preparados para sair do pedestral do eu sei, a coisa não vimos, por simplesmente não vimos. Eu de ontem para hoje veio-me acedi à informação que está no campo, porque tenho estado em resistência com uma situação. A minha mãe está num estado mesmo muito debilitado, muito, muito mesmo debilitado, completamente dependente. E eu sempre disse que não queria ter a vida dela. Não queria fazer como ela. Isto é uma rejeição. O que é que eu estou neste momento a fazer? Estou mesmo a fazer aquilo que ela fez. E percebi-me disso hoje ao cuidar dela. Espera, quer dizer, tenho estado aqui em resistência e no fundo eu estou a ir para o mesmo caminho. Para comatar esta situação, hoje a minha filha telefone-me, estava a vir para Vila Real com queixas do relacionamento que ela tem com o namorado. E eu, poças... o padrão repetir-se, tal e qual. As queixas que eu tinha em relação ao pai, ao relacionamento, ela já a tê-las com o namorado. Eles têm meses de namoro, ainda não têm um ano sequer de namoro. Eu, poças, isto é mesmo trabalho. Nós ainda estamos numa fase muito, muito infantil, muito imatura. Pois foi isso que eu vi completamente. Em termos de relações com a família, em termos de relações amorosas. E até aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu tenho uma série de alunos que me pediram a mim, Andréia, faz umas constelações totalmente dedicadas às relações amorosas, blá, 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 que eu sei que precisam mesmo trabalhar especificamente aquilo, e eu abri, disseram-me, sim, eu vou, e foi muito engraçado. As pessoas que eu senti que deveriam ir não foram. E eu notei, há duas coisas que as pessoas resistem muito. É questões do amor e dinheiro. É duas resistências. É quase como é que eu posso dizer ao mundo que sou bem-sucedido no meu trabalho? E como é que eu posso dizer ao mundo que sou bem-sucedido na minha relação? Parece que nós, às vezes, depois temos que alargar um bocadinho a questão do sistema, porque nós estamos num sistema que é pais, mas depois ainda temos o nosso sistema, que é o sistema família mais alargado, o sistema amigos, o sistema do sítio onde nós vivemos, etc, etc. Por isso é que nós vivemos num grande sistema. E o grande sistema, até mesmo alargando um pouquinho, é quase como eu não posso ser bem-sucedida porque se calhar eu entro em deslealdade, e isso também acontece muito nas constelações. Eu não posso ser bem-sucedida perante os meus amigos, eu não posso ser bem-sucedida. Como é que nós vamos ser bem-sucedidos nisso? E é interessante nós vermos como é que nós fazemos tantas lealdades com amigos, com família,
com o sítio onde nós vivemos e por aí. Mais alguém quer partilhar mais alguma coisa? Eu agora estava a ouvir a Manuela e uma das coisas que é curioso ela ter mencionado isto, porque também já há algumas semanas atrás, antes ou durante a semana depois daquelas constelações que tu fizeste sobre as relações, eu tive consciência plena de um medo meu. Eu tenho medo de me tornar uma mãe como a minha mãe. Eu não tenho filhos. Ok. Isso pode ser um medo inconsciente e dessa forma tu não te permites ser mãe. Já reparaste? Já. Eu lembro-me, eu ainda não trabalhava nas constelações familiares quando a Martina nasceu. Nem estava desperta para isso, atenção, tinha 26 anos de idade, eu despertei para estas coisas recentemente, aos meus 28, e recordo-me tão bem que na primeira noite que ele nasceu, eu estava a olhar com um olhar, eu tinha medo de dormir, eu entrei mesmo naquela coisa de medo de dormir, se ele não respira, etc. E lembro-me tão bem da enfermeira chegar-se ao pé de mim e dizer-me assim: mãe, aproveito que ele está a dormir para descansar, porque depois daqui a bocado ele acorda e tem que estar bem. E eu lembro-me de dizer assim à enfermeira: ó enfermeira, eu não tive a minha mãe comigo, houve uma rejeição, eu não quero rejeitar. E eu olhar, e olhem só a constelação, e eu a dizer assim a ela: eu não sei como é que ela tipo, não ficou comigo, e eu não quero ter isto, então eu tenho medo que aconteça alguma coisa. E foi engraçado, ela virou-se para mim e disse-me assim: olha, mãe, ela entendeu que se calhar estava ali, que estava a mexer comigo, ela pegou nele e disse-me assim: olha, vou só retirar ele ali um bocadinho para descansar, mas vou-lhe dizer uma coisa, você neste momento tem a oportunidade perfeita de fazer diferente. E só esta sua preocupação está a fazer diferente. E foi tão giro. Ela agarrou, ela só disse assim: ele está só ali no quartinho ao lado, mãe, eu não vou fugir com ele. E eu adormeci. O que é que eu precisei ali daquela validação? De que eu não iria reter aquele padrão. Porque eu acho que era aquele medo que eu estava a sentir. Ainda não tinha feito 24 horas que tinha sido mãe. Ainda bem que tu fizeste essa partilha, Alexandra. Obrigada. Só acrescentar uma pequena coisa. A minha mãe, minha mãe, ela é uma mãe fantástica, atenção, não é por aí. Às vezes, ela é demasiado exigente, demasiado opressora. Sim. É aquela típica mãe de amar demais, que sufoca. A tua mãe está a ver a live? Não, minha mãe não está a ver a live. Vamos ver se não vamos enviar para ela. Assim resolvemos logo as coisas. Em cima da mãe de fazer uma constelação, fica logo tudo resolvido. Olha, não sei, que ela agora se calhar até é capaz de aceitar. Já a pus a pintar mandalas, se calhar. As coisas que estes filhos que andam a estudar e põem os pais a fazerem. A Maria Vilela está a dizer: temos que ir buscar a energia da coragem, da força ao pai e tudo flui. Isto também é uma coisa muito, muito gira de se observar nas constelações. Existe um exercício sistémico onde nós pomos os nossos ancestrais, neste caso os participantes, atrás de nós, lado feminino, lado masculino. Já houve alguns alunos meus que já participaram nisto e sentem a força que ali está. E porque nós vamos buscar várias gerações, quanto mais participantes nós tivermos, mais gerações nós conseguimos. E é engraçado porque é um dos exercícios que muitas vezes os alunos têm dificuldade em fazer. É quase como a necessidade de ocuparem um lugar que não é deles e têm o medo de colocarem-se no lugar que lhes pertence e dizer assim: eu pertenço aqui e eu vou receber a força deste sistema. Receber esta força da mãe e do pai. Não tenho palavras para descrever. Quando nós vamos buscar a força do homem para ir para a vida, a força, a coragem e a delicadeza da mulher, do amor para acolher, para nutrir, para nos tornarmos mais mulheres, mais doces, é fantástico. Miguel, tens mais alguma coisa que queiras dizer para nós finalizarmos uma partilha? Devo dizer que, apesar de estar no início, que comecei já a sentir essa paz que tu falaste, de quando começamos a perceber e a aceitar, começamos a, parece que, entrar em modo mais... não tão em modo vigilante, em resistência, digamos assim, resistência.
portanto, comecei a sentir isso quando vi a série, depois agora a ler o livro e ter feito alguns exercícios, parece que finalmente, ok, isto tem uma explicação, agora estou a começar a perceber, agora estou a começar a aceitar, já posso tranquilizar-me um pouco, em vez de estar naquela resistência de querer avançar na vida. E isso foi aquilo que eu disse, se nós não começamos a perceber estes padrões familiares todos, podemos buscar outras ferramentas, se calhar há algumas muito potentes que eu não conheço, mas parece que estamos sempre a lutar em resistência e não a curar ou realmente a ir ao fundo da questão. E, portanto, essa paz que eu já comecei a sentir e acho que ainda posso começar a sentir mais é bastante revelador. E pronto, sei lá, aconselho toda a gente a fazer, apesar de eu só ter feito umas coisas e a ver a série e a ler o livro, acho mesmo muito poderoso. Eu acho que a série vai-nos dar uma coisa muito boa, vai-nos dar uma visão muito grande para entenderem uma terapia que realmente traz resultados imediatos ou clareza imediata. Eu tenho partilhado isto muito com os meus alunos e com os meus pacientes. Se há uns anos atrás nós poderíamos demorar ali 1 ano, 2 anos até resolver aquela situação, era quase como se estivéssemos ali a empurrar, depois resolvo, depois faço, etc. Eu noto que as coisas agora estão muito rápidas, a resolução está muito rápida. E, efetivamente, para mim, a constelação é aquela terapia que é tal. Se eu não for com ego, atenção, se eu for totalmente em rendição. No entanto, também há uma coisa engraçada. A mim aconteceu-me, já fiz a minha última constelação para mim, acho que foi 1 ano, sensivelmente, mais até em termos mais de família, porque eu andava sempre a fazer constelações com pessoas diferentes para ir buscar um resultado diferente para a mesma situação. E houve alguém que me topou com uma pinta e disse-me assim: se eu te apanho aqui de novo, tu nem sabes. Porque às vezes o nosso ego também gosta de fazer isso, principalmente para quem é terapeuta e facilitador. É quase, deixa-me lá ver se vai haver ali outra coisa que vai ser diferente. Não! E naquele momento, quando ela me disse aquilo, e eu apresentou-se exatamente a mesma coisa, eu disse assim: a mensagem foi esta, aceita, é isto, é os teus pais, é isto que é, esta é a tua história e acabou. O meu ego não gostou nada daquilo, confesso. Mas a minha alma disse-me assim: Andreia, para. Porque só alguém com uma história familiar tão frágil consegue se pôr na posição de empatia para trabalhar com outras pessoas. Então eu fiz um movimento contrário, que foi deixar de andar a olhar para trás e estar sempre a querer escarafunchar. E aquilo que eu fiz foi só isto ao meu sistema. Olhem, não é o sistema que eu queria, entre aspas, não era aquilo que eu desejava, mas é aquilo que eu tenho. Então vou buscar a força dele. Então dê-me força para eu ir para a vida, dê-me força para eu fazer diferente e para mudar o que há para mudar daqui para a frente. Acho que até agora tenho-me safado. Mas pronto, se não houver, olha, vou lá falar com eles, para eles me darem assim umas dicas ou fazerem-me assim uma perninha para ver se eu acordo para a vida. Meus amores, muito obrigada. Bem, esta live durou 45 minutos, mas que foi muito bom termos aqui partilhado. Isto não foi nada programado para as pessoas que nos estão a ouvir. Foi muito descontraído, foi mesmo porque nós temos realmente alguns grupos com quem nós falamos com de tudo e um par de botas e efetivamente tínhamos falado sobre isto. Por isso é uma conversa informal, não há aqui uma regra de voltar-se a fazer, por isso não sei, e vai ser, se voltarmos a falar sobre alguma coisa de constelações, será também dentro deste âmbito, uma coisa assim muito, muito informal, com pessoas tal e qual como eu, como todos que estamos aqui neste processo, porque estamos todos neste caminho, uns mais, outros menos, não interessa, mas realmente eu acho que nós somos uns apaixonados pelas constelações e ainda bem que esta série veio mostrar esta nova realidade. Obrigada, meus amores, Obrigada. por estarem aqui comigo. Tchau. Obrigada a nós por esta possibilidade, Andreia. Obrigada. Tchau.